Nós vamos orar nesse momento para que Deus abençoe tanto aqui o momento que teremos diante da palavra do Senhor, como as crianças que da maneira mais adequada estarão também ouvindo do Senhor no seu culto infantil. Então vamos pedir que Deus nos abençoe, os que ficarão e os que sairão. Nós te louvamos, Senhor, por podermos, por meio da música, dos cânticos, expressar nossos sentimentos diante do Senhor. E como fizemos desde o início deste culto, com certeza somos imperfeitos. Mas, na nossa imperfeição, há uma alegria tão grande de sabermos que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos aceita. Então isso enche o nosso coração de alegria. Mas queremos mais, Senhor. Nosso coração está com muita alegria por podermos dizer que o Senhor é o nosso Deus e que os louvores lhe pertencem, e isso nos alegra por podermos fazer. Mas queremos mais, Senhor. Queremos ouvi-lo nesse momento. E as crianças também, Senhor. Desde pequenininhas, ouvi-lo. Aprender do Senhor. Aprender deste Deus maravilhoso que é o Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor bendito, fala aos nossos corações, dos pequenos e dos nossos. Guarda-nos, Senhor, mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero agradecer ao conselho desta igreja, na pessoa do pastor, que está de férias, pelo privilégio de ocupar o púlpito, na pregação, na exposição da santa palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja de Éfeso. No seu capítulo 2. Do verso 1 até o verso 10. Antes de lermos esse texto maravilhoso, muito conhecido, eu quero deixar o tema da exposição da palavra do Senhor de hoje dentro do nosso coração, da nossa mente, com a seguinte pergunta: por que eu devo adorar o Senhor? Ou vou tentar traduzir o adorar ao Senhor. Sair da minha casa num domingo, em que eu trabalhei a semana toda e estou cansado pra chuchu, e tenho que acordar no domingo para ir na igreja adorar ao Senhor. Eu não posso fazer isso em casa? O que muda? O que vale é o coração. Por quê? Por quê? Será que eu poderia entender o porquê disso? Bem, a proposta é, mediante este texto, não que só exista esse, mas mediante esse texto e a exposição da palavra do Senhor na escola dominical, nós vamos tentar com toda a dependência do Senhor, para tanto, mostrar nas Escrituras Sagradas o porquê. Vamos então
a leitura do texto de Efésios, no seu capítulo 2. Assim nos diz a palavra do Senhor em Efésios, no seu capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. E o Senhor nos abençoe. Queridos amados, por que eu devo prestar culto ao Senhor? Não é assistir, não é vir, é prestar. Por quê? Primeiro aspecto, Ele nos deu vida. Esse é o maior. Não existe maior do que esse. Não existe nada que possa sobrepujar este aspecto. Qual? A vida. De que vida ele está falando? Da questão materna, de sair do ventre de uma mulher, chorar com a palmadinha do médico? Não, ele não está falando dessa vida. Ele está falando de uma outra vida. Ele está falando da primeira ressurreição. Há uma questão que fica sempre no ar com relação a este ato de Deus. Qual questão? A questão de que, dentre as coisas que Deus apresenta, a sua palavra e a própria natureza, Ele se revela e eu entendi isso. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de algo muito mais profundo. A profundidade vai exatamente nos termos que ele considera para entendermos da morte. Então, para ele falar de vida, ele começa falando da morte. Em que sentido? Que ele, este Deus, este Jesus, a quem servimos, cujo Espírito Santo habita em nós, veio habitar em que momento? Estando nós mortos. Ele não passou a habitar com nós vivos.
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. E vocês vão reparar que ele usa os 3 maiores inimigos do homem nessa reflexão. Quem são os 3 maiores inimigos do homem? O mundo, que tem o seu curso. Eu queria só parar para pensar neste primeiro, para que nós entendamos o que Paulo está dizendo, no sentido de que o mundo de fato ocupa muito do nosso tempo. E precisamos. E os dias de hoje são terríveis, não há tempo para nada. Estava falando agora com a Ivanira que eu preciso ver a Joyce. E é complicado. O mundo nos ocupa, suga nossas energias. Precisamos ser competitivos. Os jovens precisam estudar, fazer mais isso, fazer mais aquilo, e entrar no mercado de trabalho. Os que estão mais velhos se sentem ultrapassados. Precisam correr, trabalhar mais horas para compensar a falta da técnica e do aprendizado. Nos sentirmos esgotados. Quantas nos são as vezes que chegamos em casa praticamente arrebentados, querendo o sofá ou a cama para deitar e encostar. Quantas nos são as vezes? E precisamos fazer. Há um mundo que diz que você precisa ter para ser. E se isso não ocorrer, você não é ninguém neste mundo. E as exigências vão aumentando. A pressão tende sempre a aumentar. Entre aspas, esse é o lado bom do mundo ainda, mas há o lado pior. Que em virtude desse lado das exigências, existe e você precisa se divertir. Porque senão você não aguenta. Você precisa sair, beber, conhecer outras pessoas. Ter prazer. E aí vem esse outro lado. E as pessoas andam segundo o curso deste mundo. Mas há mais um agente que Paulo apresenta aqui nesse texto, que é o príncipe da potestade do ar. De quem ele está falando? De Satanás. Este conduz, é o regente desta orquestra mundana. Ele cuida desse aspecto. Tudo que for necessário para afastar o homem de Deus, no que lhe compete, ele vai realizar. Tudo. Veja como Paulo fala dele. O príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Atua.
são agentes de Satanás. E talvez lá no fundo do seu coração venha agora aquele pensamento assim: espera aí, eu conheço pessoas que nem crentes são, mas são boas. E eu acho que por serem boas, Deus vai cuidar dessas pessoas. Ledo engano. Não. E eu, talvez, ainda pensando muito sobre o que Paulo coloca aqui, lhe digo que essas pessoas talvez sirvam mais de pedra de tropeço ainda para um crente, do que os que vivem de uma maneira totalmente irregular. E você vai perguntar, como assim? Porque vai dar a impressão que Deus deve algum favor ao ser humano. E que o fato de ser uma boa pessoa diante da sociedade faz com que Deus seja devedor dessa pessoa no que diz respeito à salvação e a derramar bênçãos sobre a vida dessa pessoa. E isto não é uma realidade. Ser boa pessoa no conceito humano não quer dizer nada. Há um terceiro agora apresentado por Paulo. Quem? Nós mesmos. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo apresenta os três inimigos: o mundo, seus conceitos, sua filosofia de vida, Satanás orquestrando tudo, e nós, a nossa própria inclinação. Estes três inimigos trabalham dioturnamente para nos afastar do Senhor, para nos desanimar, para nos iludir, para mentir, para nos afastar da comunhão, para quebrar o laço pactual de Deus conosco. E ainda a pergunta permanece: por que eu devo louvar a Deus? Exatamente por isso. Porque neste estado de morto, que não tem vontade nenhuma, que não pode produzir nada, que está literalmente imóvel, Ele nos dá vida. Estando nós mortos, no estado de não ter decisão nenhuma, se está bom. Eu costumo sempre dizer que o morto pode, no máximo, ter escolhido no passado alguma coisa para o seu enterro. De resto, vai ser o que as pessoas fizerem. Roupa, caixão, quando muito comprou lá atrás, mas a sua opinião naquilo ali agora para discutir sobre tal, não tem mais condição. Morto. Ele nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Reparem a sequência. Ele explica que tipo de morto é. Andando, falando, vivendo, estando no mundo, sendo influenciado por Satanás e obedecendo às inclinações próprias da sua natureza. Este é o morto. Neste estado de morto, Cristo nos dá vida.
E é muito interessante como Paulo diz, o estado de morto, sobre você recai a ira de Deus. E é muito interessante isso. Mas a ira de Deus não é só contra o ímpio e as pessoas boas, que não roubam, que pagam seus impostos, que são bons pais, mas eles só não querem ter um relacionamento assim como o crente tem com Deus. E isso já vai fazer com que Deus esteja irado com a pessoa? E eu lhe digo sim. 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 Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sim. Talvez no seu coração possa haver uma dúvida. Mas quando Deus, lá no Velho Testamento, e nós vamos abrir o Velho Testamento aqui na aula. Quando Deus, lá no Velho Testamento, tirou o povo do Egito, levou lá aos pés do Monte Sinai, Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Aquele povo lá se corrompeu. Mas eu queria que vocês abrissem nos 10 mandamentos. É Êxodo 20. É isso, né? Êxodo 20. Eu não escutei um sim, eu conheço o texto, está lá, Antes de começar os 10 mandamentos, que começa no verso 3, o preâmbulo para os 10 mandamentos é verso 1 e 2. Atentem para o que Deus diz antes de promulgar os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, Senhor em letra maiúscula, eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que Deus está dizendo? Não foi mais ninguém, eu fiz isso. Sabe o que Deus está dizendo aqui por meio de Paulo, nessa carta de Efésios? Não foi ninguém que te deu vida, foi eu. Não foi mais ninguém, foi eu. Eu te dei vida, quando você estava morto. Eu te tirei lá do Egito, quando você nasceu para fazer a vontade de um egípcio. Fazer tijolo, construir cidades. Eu te tirei. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Eu quero você aqui. Porque eu sou o teu Deus. Não é o que você pode ter, o que você faz, seus amigos. Eu sou o teu Deus e quero você aqui. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas olha aqui esse verso 4. Mas Deus, o inferno era o nosso destino. Nascemos para o inferno. Essa é a realidade. Ninguém pode fazer nada para evitar o inferno. O inferno é o nosso destino. Você pode discordar, mas não dá para discordar do que Paulo está dizendo aqui. Morto não toma decisão. O morto não toma decisão. A palavra natureza está aqui. Natureza é natural. É natural nascermos
como no Salmo 51, Davi expõe isso com clareza. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me gerou a minha mãe. O inferno é o destino. Mas há um ponto aqui no verso 4. Mas Deus. Tudo leva para o inferno. Mas Deus. Que tem Deus? Sendo rico em misericórdia. Não é misericordioso. Não é só misericordioso. Paulo usa o termo rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Só a misericórdia de Deus? Não. Que mais? Por causa do grande amor com que nos amou. E esse amor é lá João 3,16. Que diz aquele versículo? Por quê? Vamos falar todos juntos? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que Paulo está falando aqui. Grande amor. Mas Paulo deixa isso claro, que é a ação de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Paulo volta a lembrar que não é uma opção sua. Não partiu de você. Novamente, o agente que trabalhou todas essas coisas não foi você, não foi a tua inteligência, não foram os teus sentimentos, mas este amor e esta misericórdia. Porque Paulo volta a bater na mesma tecla. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição. Porque estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Se você tiver alguma dúvida, abra lá em Apocalipse. Capítulo 20. Verso 6. 26. 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. A segunda morte, e ele fala primeira ressurreição. O que é essa primeira ressurreição? É o dia em que Deus te salvou, o dia que Deus te ressuscitou, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, caminhando para o inferno, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, te ressuscitou.
sobre você que foi ressurreto, a segunda morte não terá peso. Ela não existirá. E a primeira morte é quando morremos. Desta não estamos livres, a não ser que o Senhor volte antes de morrermos. Mas todos nós passaremos por ela, senão pela volta do Senhor Jesus. Mas não da segunda morte. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que bênção! Sabe o que Paulo está dizendo? Que esta vida que Ele nos deu, ela não é tirada. Ela não pode ser tirada. É algo eterno. É algo que já está concretizado no projeto de Deus na eternidade. Nós somos cidadãos celeste. Nós somos cidadãos celeste. Já somos. Não é algo que seremos. Mas eu estou aqui. É verdade, estamos aqui, mas já somos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Isso é promessa. Por que eu estou aqui? Porque eu devo adorar a esse Deus. Esta é uma promessa que te faz vibrar o coração para adorar a esse Deus. Porque não merecíamos, não merecemos, nem mereceremos, mas Ele faz. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha, que coisa maravilhosa, porque tudo que Deus faz visa a sua própria glória. As suas ações nos beneficiam, mas para a sua glória. E nós nascemos para glorificar a esse Deus. E Ele trabalha isso a todo instante em nossa vida. E isso deve refletir a glória de Deus. Talvez eu pudesse dizer assim para você. Hoje, ou essa semana, você talvez chorou com seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Talvez você tenha passado um mau bocado. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha vivido momentos de amargura. É bem possível. É bem possível. Mas um dia você estará do lado de Cristo. Ele disse que as nossas lágrimas Ele enxugaria. Ele disse que não haveria nada para se comparar com a alegria de estarmos lá. Nada que podemos ouvir falar deste mundo que vivemos pode se comparar com algo que esteja lá. Nós teremos a plena felicidade. A felicidade que nós buscamos, talvez nos dediquemos aos nossos filhos em trabalhar ao máximo para o bem-estar dele, para deixar alguma coisa, para ensinar, para educar, para viver com lutas. Lá, nós não teremos essa pressão. Nós viveremos felizes. A busca da felicidade que existe no cotidiano, lá ela será plena em nosso coração. E quando eu digo que é possível que tenhamos passado por aflições esses dias, eu queria que você pensasse um pouquinho lá nesse lar.
lá, nesse lar celeste, aonde ele diz que nos séculos vindouros, nesse tempo futuro, em Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus, estaremos com Ele. Porque pela graça sois salvos. A salvação, ela tem início aqui, ela tem as suas consequências aqui, mas Ele está dizendo que não é de uma segunda morte, não é do inferno. Estaremos salvos para estarmos com Ele. E repare aqui, sois salvos, estaremos com Ele. Como? Mediante a fé. E esta fé, não vem de nós. Não veio de nós. Não nascemos com essa fé. Não aprendemos dessa fé. Embora nós ensinemos nossas crianças, elas podem conhecer a Bíblia de trás para frente. Se o Espírito Santo não tocar no coração de nossos filhos, eles não estarão adorando a Deus. Porque a fé é um dom de Deus. E esta fé é algo que vem de Deus. Esta fé não pode ser mercadejada por obras. Não se pode fazer nada para adquirir a fé salvadora. Não há nada que você possa fazer que vai mudar o coração de Deus. Ela veio deste Deus para você. Não é o que você faz para Ele que muda alguma coisa. Ela é dom dEle, é dEle para você. Não dá para ser o contrário. Não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. E agora há pouco eu disse que tudo é para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. A glória é dele. Não dá para ele dividir, não. Então alguém diz, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pega um currículo, não é currículo que leva em firma, para ver se a firma vai te aceitar ou não. Então o que você sabe fazer? Sei fazer isso. Pega teu currículo diante de Deus. Fiz isso, fiz aquilo, trabalhei na igreja, fiz isso, tal. Atravessei 550 cegos na rua, eu fiz isso, instituições de caridade, dei tanto, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Bem, está aqui, Senhor. A entrada no céu é garantida. E Deus vai dizer, louco, eu não te conheço. Eu não te conheço. Não foi isso o relato? Lá no final do Sermão do Monte? Mas nós profetizamos em teu nome expelimos demônios, curamos em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não de obras, para que ninguém se glorie. Encerrando. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, nós somos feitura. Essa palavra aqui é igual à palavra poema. Então, é a mesma palavra. Nós somos um poema dele. Criados. Esse poema é um poema que foi criado em Cristo Jesus.
Agora sim. Para boas obras. Não pelas boas obras, mas para as boas obras. Nós temos 2 objetivos na nossa existência. Só 2. E a Bíblia se resume nestes 2. Todos esses 66 livros aqui resumem-se em 2 coisinhas só. Amar Em que patamar amar a Deus? Sobre todas as coisas. E a segunda coisa? Como a nós mesmos. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aqui? Olha, sabe por que você vai fazer isso? Porque foi Deus que fez isso na sua vida. Foi Deus que fez isso. Então não dá para você fazer isso na sua casa. Porque você até deve fazer isso na sua casa. Mas é aqui na igreja que eu vou olhar na tua cara. E vou saber como você está. É aqui na igreja que eu vou conversar com você. Que nós vamos rir juntos e vamos chorar juntos. Que eu vou saber da tua vida. Daquele erro que você fez. É verdade, você fez. E quando eu errar também, você vai falar comigo. E eu vou te amar. Porque nós temos o mesmo Deus em comum. Nós viemos do pecado e Ele nos chamou. Nós somos irmãos. O teu problema é teu problema? É, mas é meu também. A tua alegria é minha também. Essas são as boas obras. Essas são as boas obras, a convivência. O nosso lidar, que o mundo está tentando apagar na igreja, que Satanás orquestra todos os movimentos para que isso não aconteça na igreja, e nós somos inclinados a não gostar desta convivência, de nos entranharmos em nossas necessidades. Há uma luta violenta acontecendo neste momento nas regiões espirituais. E nós precisamos saber que temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. E o que Ele fez? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas não somente isso. O texto encerra dizendo: somos o poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para vivermos juntos, para andarmos juntos, para lutarmos juntos. Sabem por quê? Porque Deus já tem isto no seu projeto. Até este andar fazendo a vontade de Deus, foi preparado por Ele. Foi preparado por Ele para fazermos. Não há em nós mérito, mas deve haver em nós gratidão. Deve haver em nós ansiedade para adorarmos esse Deus. O domingo deve ser o ponto mais alto da nossa existência neste momento de adoração. Porque é aqui, juntos, como pecadores e miseráveis que somos, que juntos podemos dizer ao Senhor: muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Estou passando por lutas, vivo em meio a lutas e dificuldades, mas louvado seja o teu nome, porque um dia, eu tenho total certeza, não pelos meus méritos, mas pelo de Cristo Jesus, eu estarei com o Senhor para todo sempre. Amém? Amém.